A estrada estava quase vazia quando ele reduziu a velocidade. Os faróis recortavam o asfalto úmido, revelando apenas placas antigas e árvores retorcidas pelo vento. Foi então que ele a viu, parada no acostamento, imóvel, vestida de branco da cabeça aos pés. Não havia bolsa, não havia sinal de chuva em suas roupas, apenas aquele vestido claro refletindo a luz, como se não pertencesse àquela noite. O coração acelerou antes mesmo de qualquer pensamento racional surgir. Ele pensou em seguir em frente. Pensou em todos os avisos que já ouvira desde criança, histórias contadas em tom de brincadeira que sempre terminavam mal. Ainda assim, algo naquela figura silenciosa parecia pedir ajuda sem mover um músculo sequer. Ao encostar o carro, sentiu um arrepio estranho, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Quando ela entrou no veículo, o cheiro era neutro, frio, e o silêncio se tornou quase insuportável. Ela não dizia para onde ia. Apenas olhava fixamente para a estrada, com as mãos cruzadas sobre o colo. O rádio começou a falhar sem motivo, alternando entre chiados e vozes distorcidas. A cada quilômetro percorrido, a sensação de estar sendo observado aumentava, mesmo sem nenhum outro carro por perto. Muitos motoristas dizem que é nesse momento que o erro já foi cometido, quando voltar atrás deixa de ser uma opção. Histórias como essa se repetem em diferentes estados do Brasil, mudando apenas detalhes mínimos. A roupa branca, a estrada deserta, o silêncio incômodo. Alguns dizem que ouviram um aviso sussurrado tarde demais. Outros juram que o banco do passageiro estava vazio quando decidiram olhar novamente. Talvez você já tenha escutado algo parecido, contado em voz baixa, como se repetir a história pudesse atrair atenção indesejada. A lenda da mulher de branco atravessa gerações como um aviso disfarçado de história. No interior, dizem que ela surge perto de curvas perigosas. Nas capitais, aparece em avenidas longas e mal iluminadas, sempre sozinha, sempre à noite. Alguns afirmam que ela pede carona com a voz baixa e educada. Outros juram que nunca ouviram uma única palavra. O que todos concordam é que, depois do encontro, nada parece exatamente igual. Há versões que situam sua origem em tragédias antigas, acidentes esquecidos pelo tempo ou promessas quebradas à beira da estrada. Em certos relatos, ela procura alguém específico. Em outros, apenas repete o mesmo percurso, noite após noite. Moradores mais velhos evitam mencionar nomes ou datas, como se detalhes pudessem tornar a história mais real. A recomendação é simples. Não pare, não pergunte, não olhe por muito tempo. Existem também regras não escritas, transmitidas quase como superstição. Nunca ofereça carona se estiver sozinho. Não pergunte de onde ela vem. Não toque em suas mãos. Quem ignora essas regras relata sinais estranhos ainda durante a viagem. O retrovisor embaçando, o marcador de combustível caindo rápido demais, uma sensação de frio que não combina com o clima. Pequenos alertas que quase ninguém leva a sério. Em muitos casos, o momento mais assustador acontece sem barulho algum. Um motorista segue falando, tentando quebrar o silêncio até perceber que não há resposta. Quando olha para o lado, o banco está vazio, o cinto ainda afivelado. Alguns freiam bruscamente, outros seguem por quilômetros em choque. Há quem diga que o pior não é o desaparecimento, mas o que acontece depois que se chega em casa. Os relatos mais perturbadores começam justamente após o fim da viagem. Motoristas contam que, ao chegarem em casa, perceberam marcas úmidas no banco do passageiro, como se alguém tivesse se sentado ali por muito tempo. Outros afirmam ter encontrado fios de cabelo claro presos ao encosto ou ao cinto de segurança. Há quem diga que naquela noite sonhou com estradas infinitas e acordou com a sensação de ainda não ter deixado a mulher para trás. Em algumas regiões,
O encontro não termina com o simples desaparecimento. Há histórias de pessoas que ouviram batidas leves no vidro do quarto, sempre no mesmo horário da carona. Outras passaram a ver, pelo canto dos olhos, um vulto branco parado à beira da estrada, sempre que dirigiam à noite. Médicos e familiares falam em estresse, mas os que viveram a experiência juram que a presença continua, silenciosa e paciente. Moradores antigos costumam dizer que a mulher de branco não aparece por acaso. Ela escolhe estradas marcadas por mortes, locais onde alguém partiu sem despedida. Alguns acreditam que ela busca apenas chegar ao destino que nunca alcançou em vida. Outros defendem que ela testa quem passa, separando os que respeitam os avisos daqueles que ignoram sinais óbvios de perigo. O consenso é que sua aparição sempre carrega uma intenção. Talvez seja por isso que tantos evitam falar demais sobre o assunto. Há um medo silencioso de que repetir detalhes atraia novamente sua atenção. Muitos preferem acreditar que tudo não passa de coincidência ou imaginação cansada. Ainda assim, quando a estrada escurece e uma figura clara surge à frente, quase todos lembram dessas histórias, e é nesse instante que a lenda deixa de ser apenas um conto distante. Há quem tente explicar tudo como fruto do cansaço, da solidão ao volante ou de coincidências amplificadas pelo medo. Psicólogos falam sobre projeções, enquanto outros citam histórias semelhantes em diferentes países. Ainda assim, algo chama a atenção. Muitos relatos brasileiros descrevem detalhes idênticos, mesmo entre pessoas que nunca tiveram contato entre si. O vestido, o silêncio, o ponto exato da estrada. Coincidências demais costumam incomodar. Alguns pesquisadores do folclore afirmam que a mulher de branco funciona como um aviso coletivo, uma forma de manter respeito por caminhos perigosos. Outros veem nela a representação de tragédias reais que se repetiram ao longo do tempo. Mas nenhuma teoria explica por que tantos motoristas relatam a mesma sensação ao parar o carro. A certeza imediata de que cometeram um erro irreversível, mesmo sem saber exatamente qual. O que mais inquieta é que a lenda não parece presa ao passado. Relatos continuam surgindo, adaptados a carros modernos, aplicativos de navegação e estradas recém-inauguradas. Pessoas jovens, céticas, descrevem experiências semelhantes às de seus avós. A tecnologia muda, mas a figura permanece, sempre à margem do asfalto, esperando alguém disposto a desacelerar e quebrar o aviso silencioso. Talvez o maior poder dessa história esteja nisso. Na dúvida que fica depois de ouvir cada relato, na sensação incômoda de que, se você dirigir o suficiente à noite, uma hora pode acabar cruzando com ela. E quando isso acontecer, não haverá tempo para lembrar de explicações ou teorias. Apenas a estrada à frente, o silêncio ao lado e a escolha de parar ou seguir em frente. Alguns caminhoneiros dizem que aprenderam a reconhecer o sinal definitivo. Um frio súbito que atravessa o peito antes mesmo de enxergar qualquer pessoa no acostamento. Outros afirmam que o aviso vem em forma de pensamento, quase como uma lembrança que não é sua. Quando isso acontece, eles não param, seguem em frente mesmo com o peso da culpa por deixar alguém para trás, acreditando que esse sentimento é mais seguro do que as consequências. O mais inquietante é que ninguém sabe o que acontece com quem aceita a carona até o fim. Há histórias interrompidas, relatos que terminam em silêncio ou em mudanças profundas de comportamento. Pessoas que evitam dirigir à noite, que mudam de rota sem explicar o motivo, que não falam mais sobre o que viram, como se algo tivesse sido levado junto com aquela viagem curta e aparentemente inofensiva. Talvez a mulher de branco não esteja pedindo ajuda. Talvez esteja apenas repetindo o último trajeto que fez em vida, presa a um destino que nunca chegou.
Ou talvez esteja ali para lembrar que nem toda estrada aceita companhia e que alguns encontros existem apenas para testar limites. O fato é que em algum lugar do Brasil, neste exato momento, alguém reduz a velocidade ao ver uma figura clara à frente. E quando isso acontecer, a decisão será silenciosa e rápida. Parar ou seguir, olhar ou fingir que não viu. Porque depois que os faróis iluminam aquele vestido branco à beira da estrada, a lenda deixa de ser apenas uma história contada em voz baixa. Ela passa a dirigir junto com você, mesmo que o banco ao lado pareça vazio. Há quem diga que a mulher de branco nunca realmente vai embora. Depois do encontro, ela passa a existir nos detalhes mais banais, no reflexo do vidro à noite, no banco vazio do passageiro, no silêncio prolongado entre uma música e outra no rádio. Para alguns, o medo diminui com o tempo. Para outros, ele apenas se transforma em cautela excessiva, rotas evitadas e noites em claro sem motivo aparente. Em cidades grandes ou pequenas, histórias semelhantes continuam sendo contadas em postos de gasolina, bares de estrada e estacionamentos quase vazios. Sempre em tom baixo, sempre com o cuidado de não rir demais. Existe um acordo silencioso entre quem conhece a lenda. Certas histórias não pedem descrença, pedem respeito, não pelo que provam, mas pelo desconforto que deixam quando alguém resolve ignorá-las. Talvez você nunca veja a mulher de branco. Talvez atravesse estradas desertas a vida inteira, sem jamais encontrar uma figura solitária no acostamento. Ainda assim, basta uma noite específica, um trecho mal iluminado, um cansaço maior que o normal. Um pensamento estranho surge, sem aviso, e você se lembra dessa história, mesmo sem querer, como se ela estivesse apenas aguardando o momento certo. Porque algumas lendas não precisam se confirmar para continuar existindo. Elas vivem na dúvida, no silêncio e nas escolhas feitas em poucos segundos. E se um dia, em alguma estrada do Brasil, seus faróis iluminarem um vestido branco parado à margem do asfalto, talvez o aviso mais antigo seja também o mais seguro. Seguir em frente, sem desacelerar e sem olhar para trás.